Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo numa das dinâmicas mais complexas que existem, o poder. E vamos explorar uma lei bem interessante, que rege as sombras do poder, resumida no título do nosso papo, a arte de nunca parecer perfeito demais. Parece meio estranho, né? Mas a gente vai ver como essa busca pela perfeição pode ser, na verdade, uma armadilha fatal. Para a gente entender isso melhor, vamos dar uma olhada em três figuras históricas que não podiam ser mais diferentes. A gente tem um ministro das Finanças, que adorava um espetáculo, um artista simplesmente genial, lidando com um cliente, digamos, teimoso, e uma rainha que soube transformar sua maior fraqueza numa força incrível. O que eles têm em comum? Todos eles, seja pro bem ou pro mal, tiveram que jogar o jogo da percepção e do poder. Então, nossa primeira parada é na França do século XVII, com uma história que é quase um conto de advertência, sabe? Vamos conhecer Nicolas Fouquet. Ele era o ministro das Finanças do jovem rei Luís XIV. Fouquet era um cara brilhante, super rico e, infelizmente para ele fazia questão de mostrar isso para todo mundo. Imagina a cena. 17 de agosto de 1661. Fouquet decide dar a festa mais inacreditável que a Europa já tinha visto. Tudo para inaugurar o castelo dele. E o convidado de honra? O próprio rei. A noite foi um exagero de opulência. Teve jantar com 7 pratos, música exclusiva, fogos de artifício. Os jardins eram tão absurdamente perfeitos que depois serviram de inspiração para Versalhes. Só que, enquanto todo mundo ficava de boca aberta, o rei se sentia cada vez menor. A perfeição da festa não foi uma homenagem, foi uma humilhação. Resultado? 3 semanas depois, Fouquet foi preso e passou o resto da vida na cadeia. Fim da história para ele. O ponto-chave é exatamente esse. A perfeição do Fouquet ativou a insegurança do rei. Ao mostrar toda aquela riqueza, aquele bom gosto de um jeito tão esmagador, Fouquet não só brilhou, ele fez sombra no próprio Rei Sol. Foi um erro fatal, porque ele ignorou uma coisa básica da psicologia do poder. Quem está no topo não gosta de se sentir ofuscado. Simples assim. Bom, saindo desse fracasso espetacular, bora ver o outro lado da moeda. Ver como essa mesma dinâmica pode ser usada com pura genialidade. A gente vai para a Itália, em pleno Renascimento, direto para a oficina de um dos maiores de todos os tempos, Michelangelo. Ele também teve que lidar com um mestre, mas a abordagem dele foi completamente diferente. Se liga na situação. Michelangelo está lá, quase terminando a sua obra-prima, a estátua de Davi. De repente, chega o seu patrocinador, Piero Soderini, o governante de Florença, para dar uma olhada. Ele olha para aquela estátua gigante e, se achando grande especialista em arte, solta essa. Tá magnífico, Michelangelo, mas o nariz tá grande demais. E aí, Michelangelo se viu numa sinuca de bico. Ele tinha basicamente 2 opções. A primeira era argumentar, bater o pé, dizer que o Soderini estava errado, mas correndo o risco de ofender o chefe e parecer arrogante. A segunda opção, ser mais sutil, provar seu ponto sem precisar humilhar o outro cara. E é aqui que a gente vê a genialidade do cara. Sem falar nada, ele só fez um gesto para o Soderini acompanhar. Subiu no andaime, pegou umas ferramentas e, o mais importante, um punhadinho de pó de mármore que ele escondeu na mão. Chegando perto do nariz do Davi, ele só fingiu que estava martelando enquanto deixava o pozinho cair. Ele nem encostou na estátua. Depois de um tempinho, ele se virou para o Soderini e perguntou: "E agora, melhorou?" Soderini, claro, ficou todo satisfeito, achando que a dica dele tinha sido seguida e elogiou o resultado. E assim, Michelangelo venceu. Ele protegeu sua obra de arte, fez o chefe se sentir sábio e evitou uma briga que não ia levar a nada. Ele entendeu que, às vezes, para proteger algo perfeito, é preciso fingir que existe uma pequena imperfeição, ou, como nesse caso, uma correção que nunca aconteceu. Ok, agora a gente vai subir de nível. Vamos sair de uma tática pontual para uma grande estratégia de vida. Deixamos a Itália e vamos para a Inglaterra do século XVI observar uma verdadeira mestra no jogo do poder, a rainha Elizabeth I. A estratégia dela não foi para resolver um probleminha, mas para governar por décadas. A situação da Elizabeth era um barril de pólvora. Uma rainha jovem, solteira. Todo mundo esperava que ela casasse logo. O problema? Qualquer escolha era uma cilada. Se casasse com um estrangeiro, a Inglaterra poderia virar um quintal de outro país. Se casasse com um nobre inglês, ia criar um ciúme mortal e rachar a corte ao meio. Resumindo, a solução perfeita não existia. E a pressão não era pouca, não. Reis, príncipes, duques da Europa inteira, além dos nobres mais poderosos da própria Inglaterra, todos queriam casar com ela. E qual foi a grande sacada? Ela não disse sim para ninguém. Mas, isso é o mais importante,
ela também nunca disse um não definitivo. Por décadas, ela manteve todos esses homens poderosos na expectativa, usando a simples possibilidade de um casamento como sua principal arma diplomática. Olhando aqui para as prioridades dela, o cálculo fica claro. Ao se recusar a tomar a decisão perfeita de se casar, ela conseguiu garantir o que realmente importava: sua própria autoridade e a estabilidade do reino. As alianças eram só um bônus. Ela basicamente trocou a perfeição de um casamento real pela perfeição do controle absoluto. Uma troca genial. E foi assim que nasceu a lenda da Rainha Virgem. Mas, veja bem, não tinha a ver com pureza, tinha a ver com poder. Por nunca se entregar a ninguém, ela se tornou um prêmio que todos queriam, mas ninguém podia ter. A sua suposta imperfeição como uma governante solteira virou, na verdade, a sua maior força, e isso garantiu um dos períodos de maior estabilidade e prosperidade da história da Inglaterra. Então, depois dessa viagem pela França, Itália e Inglaterra, o que essas três histórias ensinam pra gente sobre as regras do poder e a armadilha de querer parecer perfeito demais? Vamos amarrar as pontas? O resumo da ópera está aqui. Nicolas Fouquet quis mostrar uma perfeição que acabou ofuscando o chefe dele e, com isso, perdeu tudo. A lição é clara: nunca brilhe mais que o mestre. Já o Michelangelo, em vez de discutir sobre a perfeição da sua arte, foi esperto. Ele venceu com ações e não com argumentos. E, por fim, a Rainha Elizabeth I, que ao se recusar a fazer a escolha perfeita, manteve o controle total, provando que muitas vezes o poder está justamente naquilo que a gente deixa em aberto. E a pergunta que fica no ar é: será que essas dinâmicas, que derrubaram ministros e fortaleceram reinos séculos atrás, ainda estão rolando hoje em dia? No trabalho, na política, nos nossos relacionamentos? Onde é que a gente vê gente sendo punida por brilhar demais? Ou outros que vencem pela sutileza? As regras do jogo podem até ter mudado um pouco, mas a natureza humana, talvez nem tanto assim. Fica aí a reflexão.